nós estamos aqui para mais um episódio do IFCast, Informar para Transformar. Gostaria de lembrar a vocês de nos seguir nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar e comentar. Gostaria de informar a vocês que nós estamos no nosso último episódio da primeira temporada. Lembrar a vocês também que as inscrições do cursinho do Pré-ENEM vão começar agora, dia 15 de julho. Então fiquem ligados. Roda a vinheta. De hoje somos jovens embaixadores e a gente está aqui com a nossa entrevistada de hoje, que eu peço por favor se apresente. Olá pessoal, meu nome é Diana Kathleen, sou professora de inglês aqui do Campus Calama, também sou coordenadora geral do Centro de Idiomas e oriento aí os alunos que querem estudar nos Estados Unidos pelo Centro de Orientação para Education USA. Então, professora, a gente ficou sabendo que a senhora é responsável pelo escritório de Education USA. A gente queria saber qual é o trabalho desenvolvido pelo escritório e como fazem para divulgar todas as informações necessárias para a comunidade jovem. O Education USA ele é um centro, ele é uma rede global de centros de orientação do Departamento do Governo norte-americano e a gente tem uma missão que é promover informações atualizadas, precisas e abrangentes sobre os estudos nos Estados Unidos. Então, a gente foca aí na graduação para frente. Então, os alunos que têm interesse em fazer uma graduação nos Estados Unidos, com ou sem bolsa, um mestrado, um doutorado, a gente é essa ponte, né? Então, a gente está localizado aqui a gente fica aqui no Campus Calama, porém, podemos orientar todo o estado de Rondônia, né? Para todo mundo que tem interesse aí em estudar fora. Professora, como coordenadora geral do Centro de Idiomas e orientadora do Education USA, quais são as oportunidades que os alunos do IFRO têm? Além de deixar o Instituto mais em voga e mais no radar das universidades, porque as universidades reconhecem o Education USA, nós temos um programa, no caso dois programas, chamado Oportunidades Acadêmicas, que tem a nível de graduação e pós-graduação, no caso mestrado e doutorado, que abre edital todo ano no mês de novembro e é para selecionar alunos, no caso o Oportunidades Acadêmicas para a graduação, ele seleciona os alunos do médio, do nível médio, do segundo ano, do terceiro ano, para passar o ano inteiro sendo orientado pelo Education USA com todos os custos pagos. Quais seriam esses custos? Traduções, provas de proficiência, o TOEFL hoje, por exemplo, ele é $240, por exemplo. Então, o Education USA, se você for para este programa, né, Oportunidades Acadêmicas, sendo selecionado, o Education USA paga por todos esses custos, com o objetivo final de ser aceito numa universidade e com bolsa, né? Com bolsa aí a 100%. E o mesmo programa tem para o nível de mestrado, doutorado também, que é a mesma coisa, seleciona os alunos e paga todo o processo aí de aplicação para os alunos. Geralmente, quando abre as inscrições, a gente publica no site do IFRO. Nós temos um canal de informações também no WhatsApp. E sempre quando a gente tem outras oportunidades, não só do Education USA, mas oportunidades no geral de internacionalização, a gente posta também para deixar aí a comunidade do IFRO bem atualizada. A senhora é responsável pelo escritório do Education USA. E qual a relação entre o Education USA e o programa Jovens Embaixadores? Dois são programas, o Education USA é um órgão aí, né, do governo americano, e o programa Jovens Embaixadores ele é uma iniciativa da Embaixada Americana. Então os dois vão se complementar dessa forma. Entendi. Eu gostaria de saber sobre o programa Jovens Embaixadores. O que é esse programa? O programa Jovens Embaixadores ele é um programa que é muito caro assim, para mim. Ele é uma iniciativa da Embaixada Americana que, junto com alguns parceiros públicos e privados, levam alunos do ensino médio para os Estados Unidos por 3 semanas com tudo pago, né, com todas as despesas pagas.
E é um programa que muda a vida das pessoas. Já foram aí mais de 500 alunos, o programa já tem 20 anos de duração e sempre e tem alunos de todo o estado, né? Claro, o programa começou pequeno e tudo mais, mas hoje já leva aí 50 alunos de todo o Brasil. A senhora sabe me dizer como se iniciou o programa Jovens Embaixadores e por quê? O objetivo sempre foi estreitar os laços, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, mas o principal objetivo é fortalecer e incentivar esses meninos que são prodígios, digamos assim, os alunos que já fazem algo a mais pela comunidade, e incentivar para que eles continuem e que outras pessoas também façam mais, né, pela sua comunidade. E o programa começou com a coordenadora, a Márcia Rizum, da Embaixada Americana, que até hoje coordena o programa e tudo mais. E com esse objetivo de incentivar mesmo os alunos, que são 10, que são 100, a continuar fazendo o que eles fazem. Entendi. A senhora já foi coordenadora do programa Jovens Embaixadores. Eu queria saber o que o coordenador desse programa ele faz. Eu já estive em todos os lados aí do programa, né? Como coordenadora, cada estado tem uma ou mais instituições parceiras e o coordenador ajuda a Embaixada Americana na fase de seleção estadual. Então, o coordenador ele vai verificar os documentos, ele faz a checagem dos documentos, ele orienta para as provas, né, que são as provas escritas e a prova oral. E é o ponto de contato aí com a Embaixada Americana e o Estado, né? Atualmente, quem coordena o programa? Atualmente é a Secretaria de Estado de Educação que faz que é a instituição parceira oficial, mas a gente aqui, como um centro de orientação, né, do Education USA, a gente consegue ajudar na divulgação do programa. A senhora já falou um pouquinho de há quanto tempo esse programa está aí, há 20 anos, né? E quantas pessoas já foram para os Estados Unidos através desse programa. Então, isso é tipo uma pergunta, a senhora sabe nos informar quando foi o surgimento do programa aqui no estado e quantos estudantes já participaram? O programa aqui em Rondônia, e aí abre um parênteses porque eu saberia um pouco mais de informações sobre o Acre, mas em Rondônia, em 2009 já tinha alunos sendo enviados. Então eu acredito que se foi antes, entre 2007 e 2009 já tinha alunos sendo enviados e todo ano é enviado. A informação que eu tenho de certeza é que desde 2009 foi quando teve a primeira vez que todos os estados teve alunos representantes. E nós temos uma informação também que é bem legal e que eu tenho muito orgulho, que é do IFRO, né? Já tivemos vários alunos do IFRO, não só aqui de Porto Velho, mas de outros campos também, que foram enviados, e aí pelo menos uns 7 alunos já foram enviados. E recentemente as 3 últimas edições seguidas foram alunos do Instituto Federal. Então, a gente quer saber que a senhora já foi uma jovem embaixadora e eu queria que a senhora contasse um pouco da sua experiência. A gente tem um ditado que a gente fala que uma vez jovem embaixador, sempre jovem embaixador. Então quando fala assim, você foi jovem embaixador, então a gente, eu sou jovem embaixador, a gente muda só o ano, né, no caso. Eu fui em 2009, que foi a edição, no caso eu morava no Acre, eu representei o Acre. E foi o programa que mudou a minha vida. Eu tinha 16 anos, nunca tinha saído da minha cidade para nenhum canto e do nada, viajando de avião pela primeira vez para um outro país, né? E aí foi também divisor de águas na minha vida. E foi uma experiência que até hoje eu levo como objetivo de vida, que é fazer com que outras pessoas, outros meninos, outros jovens também tenham a mesma experiência que eu tive, né? Sempre quando chega nesse período de divulgação, eu fico muito feliz em compartilhar com todo mundo e fazer com que outras pessoas também participem. Professora, qual é o papel do jovem embaixador dentro do programa? Dentro do programa,
E, claro, além de se fortalecer também profissionalmente, pessoalmente, porque dentro do programa acontecem várias atividades para aprimorar as boas qualidades que você já tem em casa. Então, o Jovens Embaixadores é somente para estudante? Sim, o programa Jovens Embaixadores ele é um programa exclusivo para os alunos do ensino médio. Tem que estar cursando o ensino médio. O Jovens Embaixadores, ele é somente não somente do IFE, mas tipo, tem outras escolas também? Tipo, você falou que tem outros estados e tal. Mas eu queria saber se é só pelo IFE? Não. Outros estados ou tem outras escolas também? As escolas estaduais, municipais, estaduais, federais, no caso, as únicas escolas que não podem participar são escolas privadas, precisa ser escola pública, e as escolas do Sistema S também não, os alunos das escolas do Sistema S também não participam. E das escolas privadas, se for aluno, por exemplo, com bolsa, né, mesmo assim não pode participar. Então tem que ser aluno de escola pública, né, dentro da esfera estadual ou federal. Professora, quais são os requisitos necessários para tal? São vários requisitos. É um processo aí que é, né, a nível nacional. Então, primeira fase estadual, digamos assim, depois uma fase nacional. Mas os requisitos principais são ser aluno do ensino médio, né, tem que ter aí entre 15 e 18 anos, até a data da viagem. Tem que ter boas notas, tem que ter uma boa relação na família, na escola, tem que falar inglês. E aí, quando eu falo falar inglês, né, tem que ter um nível de inglês aí que você consiga se comunicar e ser entendido. Então, você não precisa de mostrar um certificado de avançado. Não, nem certificado precisa mostrar. Você precisa mostrar que você tem um nível de inglês adequado para se comunicar. E os dois principais são não seja uma família com uma renda familiar alta, tem um limite para isso, né? Porque se você tem condições de pagar uma viagem, então você não entra dentro do programa. E um que geralmente pega os alunos, que é estar participando de algum projeto social ou de empreendedorismo por pelo menos 6 meses. E aí eu abro um parênteses que você tem que estar fazendo, quando você se inscreve durante a seleção, você tem que estar atualmente engajado em um projeto dessa forma, como também você tem que mostrar, você tem que comprovar já ter feito pelo menos 6 meses. Só que esses 6 meses pode ser acumulativo. Então, digamos que você fez um projeto que no IFE com algum professor por 2 meses. E aí depois você engatou em outro e tem mais 4 meses. Então você consegue juntar, não precisa ser 6 meses no mesmo projeto. Agora, se você está fazendo os dois projetos ao mesmo tempo e só tem 3 meses fazendo 2 projetos, aí já não conta. Tem que ter 6 meses aí para comprovar. Tem outros requisitos, mas os principais são esses. E principalmente esse último é que geralmente pega, né, mais na hora da seleção. A senhora falou dos projetos, mas que tipo de projetos são esses que precisam participar? No edital, ele deixa bem amarrado alguns temas. Por exemplo, o programa já mudou muito. Antes tinha que ser só trabalho voluntário. Hoje, os projetos que a gente tem no Instituto, por exemplo, não só de empreendedorismo, mas que atinge a uma comunidade, sendo ela escolar ou fora, já entram, já. Então, a única coisa que a gente precisa ver é quem está sendo beneficiado com esse projeto e se tem relevância para a comunidade. Isso aí vai ser avaliado todo ano, né? Não tem uma coisa, tem que ser projeto X, não tem isso. Algumas coisas podem ser avaliadas, que são, por exemplo, se for projeto de igreja, for projeto da escola, e aí dependendo de faça só parte do Grêmio, por exemplo. Talvez você passe para outra seleção, dependendo dos outros candidatos, ou talvez não. Então, eu aconselho muito a olhar bem o
recursos, né? Por exemplo, antes não podia ter nada relacionado a recurso financeiro, tinha que ser voluntário total. Mas agora pode, mas se esse recurso for usado para, não só para o seu bem, né? Mas para o bem das pessoas que você está ajudando nesse projeto. Eu queria fazer uma, né, que a senhora falou sobre ter que falar inglês e tudo mais, e eu queria comentar que o IFRO, o nosso IFRO, nosso salão, oferece esses cursos de inglês, tanto para um nível mais baixo, um nível básico, e você vai passando, de acordo com o que você vai passando, você vai aumentando o nível, e o IFRO vai oferecendo, de acordo com o que você vai passando, tanto de um nível mais baixo, tanto que eu fiz o módulo 2 e agora estou fazendo o módulo 3, você vai passando, tem até o intermediário, tem o Keep Talking também, que é o que você aprende a conversar assim e tal. Então, quem quiser aprender, o próprio IFRO oferece, tem essas oportunidades, tem edital tanto para inglês quanto para espanhol também. Exato, na verdade isso é ótimo ter mencionado, porque tem edital para o centro de idiomas todo semestre, né? Início de semestre tem edital. E é muito legal porque assim, você conhece o programa, digamos que você está no primeiro ano, mas você não tem alguns requisitos, mas o programa acontece todos os anos, então você pode se preparar, e se o inglês é uma barreira, já pode começar. E a gente tem o Centro de Idiomas que oferece cursos, né, de inglês aí, gratuitos, e aí também é uma ótima oportunidade. Eu conheço muitos alunos que conheceram o programa no ano, mas não tinham um ou outro requisito, e por causa do programa começaram a se engajar mais, começaram a fazer inglês e tudo mais para poder participar. E aí a gente tem que agarrar as oportunidades, né? A gente tem o IFRO gratuito, então a gente vai lá quando abrir edital a gente se inscreve. Pois é, professora, diz pra gente qual o período das inscrições e a documentação necessária? A primeira fase vai até 13 de agosto, já abriu as inscrições semana passada, e vai até 13 de agosto. Para se inscrever, você precisa entrar no site jovesembaixadores.com.br e tem um botãozinho vermelho bem grande que é Quero me inscrever, e você vai preencher o primeiro formulário. Vai ter lá algumas perguntas e tudo mais, e aí se você passar para a segunda fase, você vai colocar os documentos. Então, todos os requisitos, por exemplo, tem que ser aluno do ensino médio, tem que ter notas boas, tem que ser de uma classe social menos favorecida. Então, tudo isso vai ter documento que vai precisar ser colocado dentro dessa plataforma. E aí depois eles têm acesso a esses documentos para poder fazer a seleção. São muitos documentos, por exemplo, comprovante de residência, né, uma carta de recomendação de um professor, mas lá dentro da plataforma já tem os modelos, já tem tudo bonitinho, que é só, por exemplo, você mandar para um professor, no caso da carta de recomendação, do trabalho voluntário também, tudo vai precisar e está tudo bem explicadinho dentro da plataforma, mas a primeira parte até 13 de agosto tem que ter feito essa primeira parte, que é preencher esse pequeno formulário primeiro, para ver se você realmente está apto ou não para continuar. Porque, digamos, se você fala assim, é só um formulário, eu tenho 19 anos, aí tu vai estar sendo barrado nessa primeira parte. E aí depois tem uma semana a mais, se eu não me engano, que aí ele dá um prazo maior para você terminar de colocar os documentos. Então até 13 de agosto é dessa primeira parte, que é para preencher o formulário. Entendi. Professora, eu gostaria que a senhora fizesse uma consideração final e um convite aos jovens para participarem do programa. Olha, se você tem vontade de mudar a sua vida, se você tem esses requisitos ou acha que tem, porque às vezes a gente acha, não é pra mim. Isso aconteceu comigo, eu conheci o programa quando eu estava no primeiro ano e eu ainda não tinha inglês, por exemplo, mas eu fiquei muito interessada e eu só fui participar da seleção quando eu já estava no terceiro ano. Então, demorei um pouquinho para participar e eu já tinha até esquecido, na verdade, mas aí eu já tinha começado a fazer as duas coisas que me faltavam, que era o inglês e o projeto social. E deu certo. Então, se você acha que você tem os requisitos, procura mais informações, acesse o site dos Jovens Embaixadores, tem as redes sociais da Embaixada Americana também,
conhecer pessoas do Brasil inteiro, que também são pessoas como você, com o mesmo perfil que você, e é ótimo. E não só o programa Jovens Embaixadores, né? Como eu falei, tem um programa de oportunidades acadêmicas, então se você quer, eu não quero ficar 3 semanas, eu quero ficar 4 anos, quer fazer uma graduação fora, me procura. Eu estou aqui no Campus Calama, na sala do Education USA, e a gente pode conversar, eu posso te orientar e te ajudar a conquistar os seus objetivos e realizar os sonhos. Olha que legal. Então, gostaria de agradecer a quem está assistindo, aos ouvintes. Agradecer à professora Diana também pela disponibilidade, por nos fornecer essas informações que são tão importantes. E lembrá-los mais uma vez de seguir as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Continuar acompanhando, que vem muito mais novidade por aí. A partir de agosto, depois das nossas férias, começa a segunda temporada. E é isso. Curtam, compartilhem, comentem e até o próximo episódio.